a imagem da nossa cidade, no portal RC24H e também com as nossas parceiras para a cobertura das eleições, Rádio Sucesso FM 88,7 e Jornal Folha dos Lagos, né? Um pool de veículos de comunicação que se une para fazer uma grande cobertura das eleições de 2014, já com essa série de entrevistas, ouvindo aqui os candidatos de Cabo Frio a deputado estadual, e por isso a rádio nesse momento não está em cadeia com a gente, não está junto no projeto, mas semana que vem, quando ouvirmos os candidatos ao governo do estado, a rádio também estará ao nosso lado, e teremos aqui a Fernanda Carriço, teremos também um representante da Folha dos Lagos, né, para que todos nós possamos juntos sabatinar os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. E na semana do dia 22 estarão conosco aqui os candidatos de Cabo Frio a deputado federal. A ordem dessas entrevistas foi estabelecida através de um sorteio realizado ao vivo com a presença de representantes dos candidatos. E no dia da eleição, se prepare, porque durante todo domingo, 5 de outubro, a Rede Litoral News, o portal RC24H, a Rádio Sucesso e a Folha dos Lagos estarão com sua equipe nas ruas para trazer tudo o que acontece no ato, como diz o slogan do portal RC24H, o fato no ato, e assim será nas eleições também, para que você possa ficar muito bem informado. E a partir da apuração dos resultados, primeiro com os números aqui da região, depois com a totalização dos votos nos computadores do TSE, estaremos não só apresentando essa totalização, mas também analisando, né, o que acontece a partir daí com os resultados que as urnas apresentarem. Fique ligado e acompanhe. Está previsto também um debate com os dois candidatos que forem para o segundo turno na eleição de governador do estado do Rio de Janeiro para o Teatro Municipal de Cabo Frio, com todas essas nossas emissoras, todos os veículos de comunicação juntos para prestar serviço para a sociedade de Cabo Frio e de toda a região dos lagos. De acordo com o que foi estabelecido através do sorteio, está conosco agora, ao vivo, aqui na Rede Litoral News, o candidato Jânio Mendes, do PDT. Jânio tem 4 mandatos como vereador na cidade de Cabo Frio, foi secretário municipal em Cabo Frio e também em Armação dos Búzios, e eleito deputado estadual, está no exercício do seu mandato, ele foi eleito na eleição de 2010 e agora apresenta o seu nome para a reeleição. A entrevista terá 3 blocos de 18 minutos, como o telespectador, o internauta já está acostumado, e as perguntas são feitas pela nossa colega Renata Cristiane, por mim e também através da internet, das redes sociais, com o nosso internauta e nosso telespectador. Quero agradecer por ter aceito o nosso convite, dar as boas-vindas aqui à nossa entrevista. O seu tempo vai começar, candidato, a contar a partir de agora. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sidney, bom dia, Renato, um bom dia especial a todos os telespectadores que nos acompanham através da Rede Litoral News. Quero cumprimentá-los pela passagem do Dia da Imprensa, no dia de ontem, dizer da importância do papel que a imprensa exerce na vida da sociedade, principalmente nesse momento democrático, dizer que estou aqui, aberto para o debate, para a discussão de ideias e contribuir para que você, cidadão, possa tomar mais uma vez uma decisão que é importante e que valerá por 4 anos, indicando aqueles que irão produzir as políticas públicas que irão influenciar diretamente na sua vida e na vida dos seus. Sou Jânio, meu número é 12601, sou candidato a deputado estadual. Jânio, são mais de 2.000 candidatos a deputado estadual por todo o estado, dos seus 70 colegas, incluindo o seu mandato na ALERJ, vários são candidatos à reeleição. Aqui na cidade temos 8 candidatos, na região outros tantos. A pergunta padrão do início da entrevista: por que o eleitor deve confiar o seu voto a Jânio Mendes nessa sua tentativa de reeleição? Por que, Jânio? Como você bem apresentou no início dessa entrevista, eu tenho um histórico de serviços públicos prestado à sociedade cabofriense e da região dos Lagos e do estado do Rio de Janeiro. Trago uma experiência legislativa e administrativa. Trago uma experiência de vida, conhecida por todos, pela coerência, pela lealdade, pela firmeza de propósito e defesa intransigente dos princípios que marcam a minha formação. Hoje, como candidato à reeleição, o que apresento à sociedade é um mandato para julgamento. Um mandato exercido com lealdade, um mandato exercido com firmeza, um mandato marcado pela presença, um mandato marcado pela legitimidade na representação da sociedade. De um modo muito especial e particular, Sidney, aqui para a nossa região dos Lagos, pela defesa que fiz da nossa Lagoa de Araruama, pela defesa que fiz da política de segurança pública, pela defesa que fiz e que trouxe de investimento em obras e melhoramentos para as cidades da região dos Lagos, de um modo muito especial para a cidade de Cabo Frio, retirando do papel obras importantes, como a Estrada da Integração,
projeto de delegacia legal, o investimento em saneamento básico na recuperação da Lagoa de Araruama, os equipamentos que trouxe para atender a vida da população, as obras de infraestrutura, estabelecendo um diálogo franco e aberto com todos os prefeitos, independente de suas posições políticas partidárias, das diferenças, fazendo com que o mandato representasse legitimamente a população de Cabo Frio e da região. Por essa razão, eu quero aqui pedir o voto e dizer o porquê da população de Cabo Frio e da região dos Lagos votar em Jânio Mendes. Peço o seu voto. Já na verdade, você realmente cumpriu tudo isso que você falou, a gente tem acompanhado seu mandato, mas tem um descontentamento por parte dos servidores públicos. A gente sabe que você, durante muito tempo, durante a sua trajetória como vereador, foi um grande parceiro do CEP e dos servidores públicos de maneira geral. Mas a história mudou no ano passado, no meio dos protestos, envolvendo bombeiros, envolvendo professores, em que os grupos foram para as ruas e, em específico, os professores chegaram a ser agredidos pelos policiais militares a mando do governo do Estado. E eles cobram muito a sua omissão nessa questão. O que você tem para falar sobre isso? Olha, Renata, eu quero dizer a você, agradeço essa questão levantada por você, mas quero dizer que, ao contrário, né, do que pode parecer com esta sua pergunta, eu fui um deputado que marquei o mandato por uma atuação séria e responsável no diálogo com os professores, no diálogo com os bombeiros. No diálogo com os professores, quero dizer, e aqui passar as suas mãos, de passar a Renata, né, o reconhecimento do CEP pelas conquistas que nós tivemos na mediação política, publicado no jornal do CEP, naquele evento onde a gente conseguiu desarquivar e descongelar o plano de cargos, carreiras e salário dos profissionais de apoio do magistério. A gente conseguiu incorporar as gratificações Nova Escola, que vinham desde o governo Marcelo Alencar e o governo Garotinho. A gente conseguiu fazer com que todos essas conquistas chegassem aos profissionais ativos e inativos da área da educação do Estado. Professor, desde o governo Marcelo Alencar, Sidney e Renata, a gratificação atendia só o professor da ativa, que estava em sala de aula. Era gratificação por desempenho, era gratificação Nova Escola, e o professor inativo não recebia reajuste nem gratificação. Então foi um momento de muita negociação, participei ativamente das negociações no Colégio de Líderes e a gente conseguiu essa vitória. O CEP representa a categoria dos profissionais de educação. E todo movimento grevista, a gente tem uma história de vida pública na militância dos movimentos. Você entra pedindo 50% para poder, na margem de negociação, chegar àquele valor ideal. E o CEP entrou nessa greve, pedindo 36%. A gente mediou, conseguiu chegar a valores superiores ao índice da inflação do período e conseguiu, pela primeira vez na história do Estado, aprovar na lei uma garantia de reajuste anual para os professores. E desde aquele movimento até o dia de hoje, todos os anos a Assembleia vota e terá que votar reajuste salarial dos profissionais de educação. Então foi uma grande conquista, eu me orgulho muito de ter participado disso. Prova disso é que tenho aí ao meu lado muitos professores, militantes da causa. Me orgulho muito de andar na rua, como ontem encontrei um professor, né, aposentado e inativo, que me mostrou o quanto o salário dele cresceu depois dessa medida aprovada na Assembleia Legislativa. É lógico, quando você tem uma votação dessa natureza, quando você tem um debate dessa natureza, a oposição que nós temos, e que é natural no processo e a gente respeita, ela tem que fazer a sua exploração colocando o seu ponto de vista. Agora, a verdade, ela precisa ser dita. E a verdade está nessa publicação aí, no CEP, com o reconhecimento das conquistas. Diz a matéria do jornal que é a maior conquista da história e critica aqueles professores que não participaram da mobilização. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado desse entendimento. Houve um requerimento de urgência, de destaque, pedindo que fosse votado
A emenda, a proposta original, que era um reajuste de 36%, a gente conseguiu, na negociação, incluir outros benefícios que não estavam previstos na lei, que, na verdade, geraram um reajuste superior aos 36% inicial, e eu sou um homem de palavra, de compromisso. Eu mediei a negociação no Colégio de Líderes com o governo do Estado. Quando chegou na hora da votação, eu votei com aquilo que foi acordado. Tá? E o que foi acordado é aquilo que foi negociado com o sindicato, com a categoria que sentou à mesa de negociação. O episódio dos bombeiros. Também tenho um fortalecimento e a consciência tranquila do dever cumprido de ter participado de toda a mobilização, de toda a negociação naquele momento. Nós tivemos um grupo, o maior grupo de bombeiros envolvidos naquele movimento era aqui da cidade de Cabo Frio. Eu fui o deputado que fui lá durante o período em que os bombeiros estiveram recolhidos ali em Niterói, no ginásio. Presos, né? Eu fui o deputado que foi à tribuna e denunciou que os bombeiros estavam dormindo no chão e exigi que fossem colocados beliches dentro do ginásio para que os bombeiros pudessem. Negociei e participei da comissão que mediou com a representação dos bombeiros um acordo para que a gente saísse daquele impasse, para que o Estado saísse daquele impasse. Participamos da negociação que garantiu a reposição salarial dos bombeiros, de modo que hoje os bombeiros militares do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Rio de Janeiro têm uma política salarial que é diferenciada na sua história, né, e que garante as conquistas que foram oriundas daquele movimento. Lembro-me muito bem, perfeitamente, e aqui a nossa Comissão de Movimento Cabo Frio acompanhou isso, quando houve o alvará de liberdade para os bombeiros que estavam detidos no quartel, no hospital em Niterói, o deputado que estava lá às 6 horas da manhã era o deputado Jânio Mendes, ao lado dos deputados Alessandro Molon, doutor Aloísio, Gilberto Palmares, que mediaram aqui aquela liminar fosse concedida e nós que estávamos lá para poder fazer a liberdade de bombeiros. Voltei, chegando em Cabo Frio, 7 da noite, o pessoal do Movimento de Bombeiros de Cabo Frio me ligou que 2 policiais militares, 2 únicos, que participaram do manifesto, que estavam detidos no quartel de Benfica, não haviam sido liberados porque o oficial de justiça não havia ido lá no quartel em Benfica para fazer a sua liberação. Saí de Cabo Frio 7 da noite e fui no sábado para Benfica para provocar que o oficial de justiça fosse lá e esses homens fossem liberados numa atitude de justiça e de lealdade. Então, eu saí desse movimento fortalecido, respeitado pelos deputados de oposição, pelas lideranças do movimento, e é isso que eu trago comigo e pelo governo. Porque fui duro com o governo quando tinha que ser. Lembro-me bem, Renata, de um episódio, era comandante da Polícia Militar, o Coronel Eri. Quando os bombeiros e policiais foram presos e levados para Bangu 1. Fomos eu, o deputado Zaqueu Teixeira e o deputado Bolsonaro conversar com o comandante-geral Eri para dizer que não podia misturar policial com bandido em Bangu, pois isso geraria uma carnificina, uma tragédia no estado do Rio de Janeiro, e exigir que os policiais fossem recolhidos a uma unidade militar. O coronel Eri disse que não recebia o deputado Bolsonaro por conta de discurso que o deputado Bolsonaro fizera na tribuna em crítica à sua atuação como comandante-geral da Polícia Militar. O deputado Jânio Mendes foi a voz que se levantou com autoridade e disse: se o deputado Bolsonaro não participar dessa mesa, não haverá reunião e nós faremos a denúncia à Anistia Internacional. E assim, dessa maneira, houve a reunião e houve a remoção dos policiais, trazendo-os para um presídio. Então, essas atitudes firmes, honestas e sinceras foram atitudes que marcaram a atuação do deputado Jânio Mendes nesses episódios. E, com certeza, saí fortalecido, respeitado, né? Ontem mesmo, o deputado Marcelo Freixo disse: Jânio, vou a Cabo Frio no sábado fazer uma manifestação, quero dizer que estou indo e dizer do meu respeito à sua candidatura, da necessidade que a gente tem de fazer esse fortalecimento. Agora, então da mesma maneira que todas as vezes que o deputado Paulo Melo vem a Cabo Frio,
faz as suas manifestações, pede voto para ele, faz a ressalva da necessidade da nossa reeleição. Então, esse respeito no governo e na oposição foi construído com honestidade, com seriedade, com transparência e com presença, principalmente nesses episódios. Mas a que você, então, atribui a implicância, ou pelo menos, não sei nem se o termo correto é implicância, é mais a intransigência que setores dos sindicatos professores têm com relação ao seu mandato e os próprios bombeiros mesmo. Inclusive, o vice do Garotinho é um bombeiro que, de vez em quando, faz ataques a você, juntamente com os seus apoiadores. Quer dizer, atribui a você e os também manifestantes que participaram do Manifesto dos Bombeiros aqui, da nossa 18º grupamento, também consideram você persona não grata. Por que, então, esse desalinho, já que você, através da sua explanação, deixou bem claro aí que se mostrou parceiro o tempo todo em todas as questões? De onde vem esse Renata, comentário? Como eu te coloquei, né? Por exemplo, você colocou bem o vice do Garotinho, que é filiado a um partido político ligado a Garotinho. Não houve governador pior para a polícia e bombeiro do que Garotinho. No tempo do Garotinho, o policial tinha que empurrar a viatura para fazer ocorrência. Prefeitura tinha que ajudar dando óleo, trocando pneu. Salário não existia, era gratificação faroeste. Agora, como você disse, ele é o vice do Garotinho, ele é filiado ao partido político Garotinho. Então é natural que ele faça crítica aos opositores de Garotinho. Como no sindicato dos professores, você é professor, você é do magistério, você tem várias correntes dentro do sindicato do CEP. Tem a corrente mais à esquerda, vinculada ao PSTU e ao PSOL, essa que faz a crítica ao nosso comportamento, e as correntes vinculadas a partidos como o PT, como o PDT, como o PMDB. São diversas correntes. Mas o resultado, como é um colegiado, é esse que está aí na sua mão, do documento emitido pelo CEP, reconhecendo as conquistas do movimento. Deputado, vamos estabelecer um parâmetro das condições políticas dessa sua busca de reeleição. No último pleito para deputado estadual, sua votação conduziu à suplência. Depois, o senhor assumiu de forma definitiva o seu mandato. Hoje o partido perdeu algumas das suas forças, alguns dos seus puxadores de voto, teoricamente. Como é que são, comparadas às de 4 anos atrás, as condições para essa sua busca de reeleição no aspecto amplo, Jânio? Olha, Sidney, eu quero dizer aos meus amigos de Cabo Frio que eu estou muito feliz e estou muito confiante. A construção deste mandato nos permitiu uma consolidação política interna aqui na cidade de Cabo Frio e na região dos Lagos e nos permitiu avançar mais, avançar em todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem uma candidatura, uma campanha colocada de um extremo ao outro do estado do Rio de Janeiro. Somos reconhecidos e respeitados no município de Varriçai, da atividade, Laje Muriaé, Itaperuna, na região norte e noroeste fluminense, em razão do trabalho. Na história de Varriçai, eu fui o primeiro deputado com mandato, sem ter nenhum voto em Varriçai, a ir à cidade de Varriçai, no exercício do mandato, ouvir a comunidade e realizar uma grande obra para aquele município, para aquela região, né? Nas cidades de Angra dos Reis, lá com os pescadores em Mangaratiba, pelo trabalho realizado em razão da pesca no estado do Rio de Janeiro, né? Uma consolidação aqui na região e fora da região. Hoje a gente tem um apoio estruturado dentro da pastoral da AIDS, por termos sido o deputado que abraçou a luta, e o Rio de Janeiro hoje é o primeiro estado que tem o Dia Estadual do Diagnóstico Precoce, no dia 7 de abril, porque hoje, eu digo sempre, morre de AIDS hoje pela omissão do Estado, pela ignorância da pessoa, pela falha na política pública. Então nós temos que cercar esse tripé, fazer com que o Estado seja eficiente, fazer com que a pessoa tenha um esclarecimento e que a política pública dê os insumos, os medicamentos necessários para que aquela pessoa viva com qualidade de vida e a gente encerre, bloqueie a cadeia de disseminação do vírus HIV. Para isso, é fundamental o diagnóstico precoce que vai atuar na prevenção. Então, fiz esse projeto de lei, aprovei, coloquei o orçamento no governo do Estado e hoje sou respeitado por todos aqueles que militam por ter construído a política pública, hoje está sendo copiada em vários estados brasileiros. Da mesma maneira que, no que diz respeito à questão dos cartórios de registro civil,
né, que havia a questão da gratuidade prevista em lei, mas não havia o subsídio da gratuidade. E a gente tinha um Estado, um universo enorme de subregistro, 20% das pessoas que nasciam no Estado do Rio de Janeiro não eram registradas. O subregistro facilitava o tráfico internacional de pessoas, o contrabando de órgãos. A gente atuou nessa direção, acabou com isso, criando fundo próprio para os cartórios de registro civil. Isso gera uma cadeia no Estado de apoio à nossa candidatura. Então, esse cenário é um cenário extremamente favorável. Eu não tenho dúvida da nossa reeleição e com a magnífica votação na região e no Estado do Rio de Janeiro. O tempo está esgotado para esse primeiro bloco da entrevista com o candidato a deputado estadual, Jânio Mendes, do PDT. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos para o segundo bloco de 18 minutos dessa entrevista promovida pela Rede Litoral News, pelo portal RC24H, pela Rádio Sucesso FM e pela Folha dos Lagos, juntas na cobertura das eleições de 2014. Até já. Venha para a Tratoria do Assis. Aqui você encontra pratos exclusivos com sabor e qualidade irresistíveis. Experimente a melhor picanha de Cabo Frio. Abrimos diariamente para almoço e jantar. À noite, aproveite o nosso rodízio de massas. É de dar água na boca. Traga sua família e comemore o seu aniversário conosco. O seu rodízio é grátis. Temos também disque entrega. Tratoria do Assis. Prazer em comer bem. Sofisticação, elegância e beleza. Joias feitas para você que tem bom gosto. Simone Joias. Temos o melhor em joias, semijoias, pedras brasileiras, toda a linha de relógios e uma enorme variedade de produtos das melhores marcas. Simone Joias. Presenteie com uma joia. Simone Joias. No Shopping Parque Lagos. E na Praça Porto Rocha 18, loja 6, no Square Shopping. Simone Joias. Padaria Remar. O que fazemos é com muito carinho e respeito. Novas instalações para proporcionar mais conforto e praticidade. Venha saborear os produtos da Padaria Remar há 28 anos, procurando sempre fazer o melhor. Angelus Home Center apresenta Festival do Banheiro e Cozinha. Bacia com caixa acoplada de R$ 316,90 por R$ 199,90. Ducha Advance Multitemperatura Lorenzetti de R$ 89,90 por R$ 79,90. Kit para banheiro cristal e forte 5 peças de R$ 100,55 por R$ 75,90. Festival do Banheiro e Cozinha. Angelus Home Center. Sua casa merece. Cabo Frio e Búzios. Surpreenda seus sentidos. Torne único cada momento. Decoração mediterrânea. Elegante adega. Selecionada carta de vinhos. Pizzas e massas, suculentos grelhados de carnes nobres para agradar o mais exigente apreciador. Empório São Benedito. Reserve aos seus dias sempre o melhor. Venha para a Drogaria do Povo e aproveite a grande promoção de medicamentos com até 70% de desconto. Aqui na Drogaria do Povo, você encontra o melhor atendimento, parcelamento em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito e entrega em domicílio grátis. Confira a nossa promoção de produtos de higiene e beleza. A Drogaria do Povo, ao lado do Bradesco, está de portas abertas 24 horas por dia para garantir a sua tranquilidade. Drogaria do Povo, tem sempre uma pertinho de você. Diz que entrega da Drogaria do Povo, 2643-0507. Quer experimentar comida japonesa de qualidade? Venha se deliciar com a combinação de sabores do Japa do Canal. Diferente, moderno, inovador, exclusivo. Japa do Canal, os melhores pratos da culinária oriental na área mais nobre de Cabo Frio. Rodízio e à la carte. Também com serviço de entrega. Japa do Canal, simplesmente o melhor.
Nós já estamos de volta ao vivo com você. Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade, portal RC24H, o Fato no Ato, Rádio Sucesso FM e Folha dos Lagos, juntas na cobertura das eleições 2014 na região dos Lagos, no município de Cabo Frio e em todo o estado do Rio de Janeiro. De acordo com a ordem estabelecida através do sorteio, estamos vivendo a série de entrevistas com os candidatos de Cabo Frio a deputado estadual. E o sorteio apontou que, nesse momento, está conosco ao vivo aqui o candidato Jânio Mendes, do PDT. Vamos começar agora o segundo bloco da nossa entrevista. Vou fazer, Renato, aquela pergunta apresentada pelo Renato Marins, conselheiro da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que trata, candidato, da questão das vistorias, que tem sido uma dor de cabeça para os proprietários de automóveis, né? Marcar vistoria hoje é uma complicação e, ao mesmo tempo, a Polícia Militar tem empreendido aqui na cidade, na região como um todo, blitz e tem apreendido veículos que estão, muitas vezes, com o IPVA pago e sem o documento verdinho, né, que determina a legalização efetiva desse veículo. A pergunta do seu Renato Marins, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, é direta. Qual sua ação, caso eleito, no seu caso, qual ação pode ser feita imediatamente, já que o senhor é deputado, na Assembleia para resolver essa questão? Seu tempo com o reloginho aqui na tela começa a contar a partir de agora, candidato. Sidney, seria objetivo em 3 questões. Primeiro, tramita na Assembleia um movimento para que, a exemplo de outros estados, o Rio de Janeiro venha a abolir as vistorias de veículo. Eu defendo esse movimento e defendo que haja um limite. Por exemplo, carros dentro do prazo de garantia do fabricante, 5 anos, 3 anos, não precisam passar pela vistoria. Há um outro movimento, e aí de minha autoria, que defende que, ao invés da apreensão do veículo, o Estado inscreva na dívida ativa, com a negatividade do nome no SPC Serasa, o CPF do proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do IPVA. Isso porque eu parto do princípio que o Estado apreender um bem é uma apropriação indevida. Primeiro, porque aquele é um bem do indivíduo. Segundo, muitas vezes aquele bem é um único instrumento, é um instrumento de trabalho, para ele levar o sustento para sua casa. Então, tirou o carro, tirou dele a condição de sustentar a sua casa e até mesmo de fazer recurso para poder pagar aquela dívida com o Estado. Então, que o Estado, ao invés de apreender o veículo, que inscreva o indivíduo na dívida ativa com a negatividade de nome no SPC Serasa, a exemplo do que o Rio de Janeiro aplica hoje, a cidade do Rio de Janeiro, com a multa do lixo. Né? Você pegou o lixo jogando na rua, é multado, não pagou a multa, é inscrito no Serasa, negativo o nome, porque a pessoa mais ela é o nome, vai cuidar de pagar para poder manter seu nome limpo. O Estado vai ser mais eficiente na arrecadação. Essa é uma ideia que eu estou colocando para debate na Assembleia Legislativa. E o terceiro ponto é melhorar a condição do Detran. Detran de Cabo Frio era ali na cadeia, ali na cadeia velha, não tinha nenhuma condição de atendimento para o usuário e muito menos de trabalho. Era humilhante a condição de trabalho dos servidores do Estado. Briguei junto ao Estado e quem for lá hoje vai ver uma grande reforma no Detran para melhorar as condições. Melhorando as condições de trabalho, a gente melhora o atendimento ao público, dá mais eficiência. Então, são esses 3 pontos que eu estou atuando. Queria responder ao Renato Marins. Então, a gente queria aproveitar e trazer aí um apelo da população, Jânio, e a gente quer saber até por que você ainda não entrou nessa intervenção, porque todos os outros candidatos que estiveram aqui cobiçam o que você já possui, que é justamente um mandato, e acham que deveria haver uma intervenção do deputado, tentando articular aí junto com o Comando da Polícia Militar, BPRD, Secretaria Estadual de Segurança Pública, os órgãos competentes com relação às blitz que estão acontecendo em Cabo Frio. Elas acontecem em diversos pontos, não só de Cabo Frio, mas em toda a região dos lagos, e estão sendo implacáveis. O motorista, às vezes, está com sua habilitação, seu documento todo corretinho, mas em decorrência desse problema do Detran e das vistorias, ele não consegue, então, ter a legalização para circular livremente. E, com isso, tem seu veículo apreendido. A prova disso, eu tenho uma funcionária que ela teve seu carro apreendido ontem, mesmo estando com a habilitação em dia e com o documento do carro em dia, mas por não conseguir agendar sua vistoria. Não é chegada a hora do deputado intervir nisso? Olha, Renata, essas blitz ela tem 2 aspectos. Tá? Primeiro, ela tem o aspecto da questão da segurança pública, e ela é essencial. Nós vivemos um período de muita crítica em Cabo Frio com relação aos crimes das saidinhas de banco
que era feito em motocicletas. Nós vivemos um período de forte crescimento da violência e do tráfico de drogas. A política de segurança pública, ela entendeu por bem adotar o sistema de blitz para inibir o crime de saidinha de banco e inibir a ação criminosa. Por outra via também, ela tem esse condão administrativo, que é o que tem gerado toda essa discussão na sociedade. Tá? A gente participa dessa discussão, a gente participa desse debate. Quando eu falo dessas duas iniciativas que nós estamos tomando na Assembleia Legislativa, é para mudar a legislação, atuar a legislação, a fim de que essa gestão administrativa do Estado, ela se dê com eficiência, mas que não atrapalhe a atividade de segurança pública policial do Estado. Eu sei que é uma dor de cabeça, eu já fui parado em várias blitz, já tive um carro de campanha meu retirado de circulação por não ter feito a vistoria, obedeci e obedeço religiosamente, rigorosamente a lei. O que a gente precisa é adequar a lei para que nós tenhamos um instrumento eficaz de ação. Você acha que isso acaba incomodando a população? Porque muitas vezes, no aspecto de segurança, a blitz é perfeita. Eu acho que o que incomoda mais a população... nem o IPVA atrasado eu acho que o que incomoda mais a população é a questão do crime, é a questão da droga e é a questão da lentidão do Estado. Né? E aí a gente tem que fazer essa crítica ao Estado na questão da vistoria. O Estado exige a vistoria e não coloca um mecanismo eficiente para realizar essa vistoria. Mas então não é o próprio Isso Estado incomoda. que causa esse Por isso a incômodo? gente está criticando o Estado e a gente está mudando, fazendo uma profunda mudança não seria na o legislação. caso, não seria Se o não caso. mudar a Onde legislação, precisa- Aí, se uma não mudança mudar a mais legislação... profunda. Mas enquanto essa mudança mais profunda não ocorre, não existe uma forma do deputado Jânio Mendes ajudar a população, ou pelo menos dialogando com o comando, para ver se critérios como documento correto, habilitação correta, IPVA pago, e aí para evitar fazer, porque já está se levantando na cidade que existe uma máfia disposta a rebocar os carros para beneficiar a B ou C. E aí não podemos ficar no campo da suposição, mas temos que partir para o enfrentamento do problema e a discussão às claras. Olha, Renato e Sidney, eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente lutou muito para ter aqui na Polícia Militar, na cidade de Cabo Frio, a relação de confiança que a gente tem hoje em razão da postura, do comando e dos policiais, da tropa na rua. A gente não tem notícia de que um carro desse tenha sido detido e que tenha sido pedido propina para a sua liberação. Portanto, não é questão de propina, Jânio. Não, quando você tem essa máfia, você a gente passa tá falando a ter assim, essa de atividade. rebocagem. Então, a gente não tem notícia disso. A gente não tem notícia A gente não está disso, falando tá? de propina, a gente está Agora, falando de é um sistema. extremamente preocupante quando a gente pensa, olha, façam vistas grossas com relação à documentação de veículo. Quando você pede ao Estado, que é o policial fardado, para fazer isso, você está pedindo para legitimar a desobediência. Não, a gente então, está falando... Então nós temos que acelerar, e aí eu está falando de buscar um entendimento. Mudar a legislação, de repente, uma portaria normativa, eu saio daqui com esse compromisso, que convencione isso para todo o Estado, mas que o policial vá para as ruas com uma regra estabelecida na lei ou numa portaria normativa. E não que fique ao seu julgamento na rua, porque aí o cidadão fica exposto, né, àquela coisa do jeitinho. E o jeitinho é muito ruim. A lei tem que ser clara, tem que ser objetiva. Uma portaria normativa talvez solucione o problema e ninguém está estimulando a falta do pagamento dos impostos, não. Justamente. O IPVA precisa estar pago, a habilitação precisa estar em dia. E quando o Detran resolver o problema, todos vão fazer a questão como deve ser feita. Acho que o grande problema é o Detran, que não consegue ajudar o cidadão. Marcar a vistoria hoje é um problema. Vamos aprofundar essa questão da segurança pública? Né? Cabo Frio viveu agora, no sábado, um assalto a uma joalheria, na parte da manhã, no centro da cidade, com reféns, com violência. Né? E a gente tem visto, como o candidato falou, a ação efetiva do comando da Polícia Militar, buscando minimizar esse problema da segurança pública. Quais são as ações efetivas que podem ser feitas, no seu caso, com o mandato em vigência, na sua reeleição, para que a gente pare de acompanhar esse tipo de situação aqui na nossa cidade, deputado? Olha, Sidney, a população de Cabo Frio tem acompanhado o meu mandato na Assembleia Legislativa. Sempre presente, sempre atuante. Talvez um dos temas mais recorrentes dos meus discursos na Assembleia é a questão da segurança pública. E a gente tem conseguido avançar. Nunca um deputado em Cabo Frio foi tão atuante como o deputado Jânio tem sido. Eu trouxe aqui
audiência pública, trouxe os deputados da Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública, para a gente discutir a questão aqui na cidade. Eu desencravei o projeto da Delegacia Legal. Cabo Frio era uma vergonha, uma cidade com a importância de Cabo Frio. Foi a das últimas cidades no estado a ter uma delegacia legal. O processo estava parado há 7 anos por conta de um RGI do terreno. A primeira coisa que eu fiz, fui ao gabinete do prefeito Marquinhos Mendes em janeiro, quando assumi, consegui viabilizar a questão do RGI, e a delegacia está aí, uma delegacia legal, moderna, pronta para atender a mulher, delegacia da mulher, né? E abracei a luta do 25º Batalhão, para que a gente pudesse ter aqui um novo batalhão na região. O governador tem dito, por onde passa, que nenhum parlamentar, nem mesmo o secretário de Segurança Pública, fala mais com ele sobre segurança na região do que eu. Mando e-mail de tarde, ligo à noite, relato todos os fatos, relatei esse episódio da joalheria, porque eu busco providência. E ele já tomou a decisão administrativa de criar um novo batalhão na região, porque é importante a gente avançar. Nenhum político tem tido a coragem, como eu fiz recentemente, de vir a público e denunciar essa ingerência do tráfico de drogas no processo eleitoral. Dizer que não me acovardo, não darei um passo atrás e não negociarei com o tráfico, com o crime, para fazer campanha em determinadas comunidades. Porque o político, quando faz isso, ele torna a população refém, ele atrapalha a política de segurança pública. Então, essa questão da segurança pública, a população de Cabo Frio da região pode ter certeza. Tem um deputado com coragem, com determinação, com visão da realidade, pronto para criticar a polícia quando tiver que criticar. Fui eu, o vereador da cidade de Cabo Frio, que denunciou violação de direitos humanos quando um adolescente foi retirado de casa e executado, tendo seu corpo queimado por policiais militares. Os levei aos bancos dos réus para que respondessem por aquele crime cometido, da mesma maneira que venho publicamente e assumo a defesa das boas ações da polícia, como aquela que é desenvolvida hoje na cidade de Cabo Frio pelo tenente-coronel Rui França e por toda a sua tropa, punindo os desvios de conduta internamente, mas respondendo à sociedade com o rigor que deve ser. Infelizmente, essa questão da violência é uma questão maior, que abraça a sociedade como um todo, que envolve a necessidade de termos as igrejas, os centros espíritas, todas as comunidades, as famílias envolvidas nessa discussão. É uma questão econômica, porque o tráfico, ele só existe porque existe uma sociedade de consumo. E se não adianta a gente vir fazer discurso bonito contra a segurança pública e de noite ir lá na boca de fumo, comprar maconha, comprar cocaína, porque nós estamos contribuindo para essa cadeia da violência, ou a gente muda o nosso comportamento contra a sociedade, ou nós vamos nos mergulhar cada vez mais. Eu gostaria de viver numa sociedade que não precisasse da polícia. Eu gostaria de não fazer como bandeira de mandato um novo batalhão para a região, onde as pessoas se respeitassem, vivessem harmonicamente da sua força de trabalho e não tivéssemos essa realidade de crime. A polícia só é necessária porque nós vivemos hoje nessa sociedade contaminada por esse flagelo, essa doença do século XXI, que é a dependência química, que é a droga. Você chegou a ter impedimento de fazer campanha em comunidades aqui da cidade, né? Eu tive, mas não deixei de fazer. Eu enfrentei. Na comunidade, segui o meu caminho. Disse, olha, eu entrei e vou sair. Não vou voltar atrás. Aconteceu isso comigo no Manuel Correia, aconteceu isso comigo no Parque Eldorado 2, no Jardim Esperança, ali na Rua da Assembleia. Como é que foi a abordagem? A abordagem é que veio um garoto de bicicleta e disse que era proibido entrar, que eu tinha que sair da comunidade, porque tinha que acertar com o chefe. Isso não vou acertar e vou fazer a minha caminhada. E segui em frente e fiz a minha caminhada. Tá? E denunciei. Né? O Jornal Folha dos Lagos, que é parceiro aqui deste evento que vocês estão realizando, publicou em todas as letras, e vou seguir denunciando, todas as vezes que for necessário. Jânio, a gente está falando de projetos já, mas a gente passou tão rapidamente pela questão do debate político que não podemos deixar de fazer uma pergunta para você também. O Jânio é muito habilidoso no uso da fala, fica difícil a gente conseguir fazer intervenção, então vamos ver se eu consigo agora. Jânio,
está pedindo, colocando à disposição a análise do seu mandato e pede à população que te dê mais 4 anos para você continuar trabalhando. Tem pretensões para vir candidato a prefeito de Cabo Frio nesse meio do caminho? Olha, Renata, eu quero pedir à população de Cabo Frio a oportunidade de continuar exercendo o mandato de deputado, com muita transparência. Tá? Eu hoje tenho uma conversa política com o ex-prefeito Marquinho Mendes, que já manifestou o seu desejo de ser candidato a prefeito, e é nosso objetivo estar trabalhando a unidade do grupo político para o fortalecimento, e eu quero contribuir com a cidade, na Assembleia Legislativa, com a região, exercendo o mandato por 4 anos. Ou seja, no máximo que você vai fazer é estar junto com o Marquinho, mas continua deputado. É esse o projeto, é esse o desejo, é esta a construção política e a gente quer seguir firme nisso. Mas poderíamos entender que há uma promessa de que pega os 4 anos como deputado e encerra o mandato até o fim, ou no meio do tempo você não pode ser tão firme nesse propósito que outras questões políticas do grupo podem fazer você mudar de ideia? Olha, Renata, eu só acredito em construção política a partir da construção de grupos. Tá? A gente constrói política com fidelidade, com respeito, com palavra dada, com palavra empenhada. Eu sou um homem de compromisso. Então significa que, mas eu estou perguntando, um compromisso com o grupo ou com o eleitor? Quer dizer, o eleitor que vota em você conta com o Jânio cumprindo 4 anos, ou pode ser que o Jânio, em decorrência do seu grupo político, tenha que deixar o seu mandato para se dedicar a uma campanha para prefeito de Cabo Frio ou a vice-prefeito, alguma coisa nesse sentido? O eleitor conta com o Jânio para cumprir o seu mandato. Perfeito. Trazer uma questão aqui que foi levantada pelo Alexandre Martins, do portal Tamoios. Ele fala o seguinte: em Tamoios são aproximadamente 70 mil habitantes e o crescimento é acelerado. O Estado pouco investiu naquela região. Ele pergunta se é possível levar uma FAETEC para Tamoios e uma zona industrial aos moldes do que foi implantado em Saquarema. E faz uma outra pergunta, né? Caso o veto da presidente caia com relação ao projeto que estabelece parâmetros para criar novos municípios, o candidato é favorável ou é contrário à emancipação de Tamoios? São 2 perguntas que vêm do nosso distrito de Tamoios. Jânio. Olha, Alexandre, Jânio acabou com essa história do Estado ausente em Tamoios. Vou dizer a você, a estrada da integração, que vocês chamavam de estrada da enganação, Jânio tirou do papel e é uma realidade. A água em Tamoios, que era retirada da lagoa, que recebia contribuição de esgoto pelo lençol freático, Tamoios era o único ponto aqui na nossa cidade, fora do sistema Juturnaíba. Hoje, com o investimento do governo do Estado e da concessionária Prolagos, por uma intervenção do deputado Jânio Mendes na agência reguladora, indo às reuniões da agência reguladora e aprovando recurso no orçamento da Assembleia Legislativa, hoje toda Tamoios recebe água, como recebe os moradores de Cabo Frio e de Búzios. E a Delegacia Legal de Tamoios, que Jânio já aprovou há 1 ano, vem lutando, você vem acompanhando, e hoje, finalmente, a Prefeitura libera o terreno para construir a Delegacia Legal. Vamos fazer muito mais por Tamoios. E apoio o projeto que hoje está no Congresso Nacional, com o veto da presidenta Dilma, para a criação de novos municípios, porque sou municipalista. Toda a população de Cabo Frio deve ser ouvida e a gente deve construir um entendimento para que não tenham perdedores, mas apenas vencedores nesse processo de construção do município de Tamoios. Restam 30 segundos. Delegacia Legal e posto avançado dos bombeiros em Tamoios. Prazo para a instalação? Olha, o prazo para a instalação do posto avançado de Tamoios não está previsto, porque o Bombeiros acabou de instalar um posto em Rio das Ostras, como o posto daquela reta. Mas a gente segue lutando. A outra questão? Delegacia Legal. Delegacia Legal. Prefeitura liberou o terreno, recurso já está no Estado, projeto aprovado. Estaremos dando início à obra aí, no máximo agora, no mês de outubro. Completamos esse segundo bloco da entrevista com o candidato a deputado estadual Jânio Mendes, do PDT, aqui com a Rede Litoral News, o portal RC24H, a Rádio Sucesso FM e a Folha dos Lagos. Lembro que, por uma questão de regras das entrevistas, que estão contemplando, de acordo com a cobertura geográfica primária da Rede Litoral News, os candidatos registrados em Cabo Frio, a Rádio Sucesso não está conosco retransmitindo essas entrevistas, porque o sinal da rádio vai desde Saquarema até Rio das Ostras e isso nos obrigaria a alterar essas regras. Mas semana que vem, durante as entrevistas com os candidatos ao governo do Estado e na cobertura do dia das eleições, a Rádio Sucesso também estará ao lado do portal RC24H, da Folha dos Lagos e da Rede Litoral News. Um rápido intervalo e voltamos
para o último bloco dessa entrevista com o candidato Jânio Mendes, do PDT. Eleições 2014, com você, a nossa contribuição para a festa da democracia. Até já. Todo mundo assiste a Litoral News o tempo todo. No canal 11 da Costa do Sol TV a cabo. Ou no nosso site, através do seu computador, iPad, iPod ou iPhone. Rede Litoral News, a nossa cidade 24 horas no ar, onde você estiver. Há 33 anos conquistando o paladar da sua família, a Branca Confeitaria é uma referência em gastronomia na cidade de Cabo Frio. Dos tradicionais doces e salgados ao restaurante mais completo da cidade. Os sabores são irresistíveis, as receitas originais e os produtos da mais alta qualidade são a garantia do sucesso. O seu paladar merece esse presente. Branca Confeitaria, Avenida Assunção 478, no centro de Cabo Frio. Telefones 26455885 ou 26430084. Venha para a Tratoria do Assis. Aqui você encontra pratos exclusivos com sabor e qualidade irresistíveis. Experimente a melhor picanha de Cabo Frio. Abrimos diariamente para almoço e jantar. À noite, aproveite o nosso rodízio de massas. É de dar água na boca. Traga sua família e comemore o seu aniversário conosco. O seu rodízio é grátis. Temos também disque entrega. Tratoria do Assis. Prazer em comer bem. Sofisticação, elegância e beleza. Joias feitas para você que tem bom gosto. Simone Joias. Temos o melhor em joias, semijoias, pedras brasileiras, toda a linha de relógios e uma enorme variedade de produtos das melhores marcas. Simone Joias. Presenteie com uma joia. Simone Joias, no Shopping Parque Lagos e na Praça Porto Rocha 18, loja 6, no Square Shopping. Simone Joias. Bar e Restaurante Mané Paixão. Um lugar tranquilo para ouvir uma boa música e saborear os melhores petiscos de Cabo Frio. Venha saborear o nosso tradicional escondidinho e ainda petiscos variados. Mané Paixão, o autêntico da passagem. Música ao vivo de quinta a sábado e a cerveja mais gelada da região dos lagos. Mané Paixão, seus melhores momentos, no melhor lugar de Cabo Frio. Venha você também! Laboratórios Vitor Travassos. Tradição, qualidade, segurança nos exames, sem filas com preços baixos. Laboratórios Vitor Travassos. Faça o check-up em você, venha fazer um exame no LVT. Nos laboratórios Dr. Vitor Travassos, você tem testes de paternidade preventivo, exames de urina, fezes, DNA, biópsia, sangue, sem filas, resultados rápidos com preços baixos. LVT 2643, Estamos em Cabo Frio, fazendo nosso trabalho de qualidade e contamos com você. Nós já estamos de volta ao vivo com você para o último bloco da entrevista dessa quinta-feira. A ordem dessas entrevistas foi toda estabelecida através de um sorteio e amanhã completaremos essa primeira rodada de entrevistas da Litoral News, do portal RC24H, da Rádio Sucesso da Folha dos Lagos, recebendo aqui o Silas Bento, candidato do PSTB a deputado estadual. Já recebemos ao longo da semana, na segunda o Fernando do Comilão, do PSTB, na terça-feira o Alfredo Gonçalves, do PV, e o Bernardo Ariston, do PR. Na quarta-feira estiveram conosco o Aquiles Barreto, do Solidariedade, e o Dr. Taylor Júnior, do PRB. Hoje, na primeira parte do nosso programa, o Paulo Henrique Correia, do PR. E agora estamos vivendo, né, o início do terceiro bloco de 18 minutos da entrevista com o candidato à reeleição, Jânio Mendes, do PDT. Quem vai fazer a primeira pergunta desse bloco é minha colega Renata Cristiane, do portal RC24H. Pois não, Renata? Vamos às polêmicas então, né, Sidney? A gente sabe que o Jânio é católico, apostólico, romano, praticante.
E a gente também sabe que ele procura o máximo possível exercer em sua plenitude o mandato como deputado, mas a gente quer saber da postura dele com relação ao projeto de lei que tramita na Alerj, que tenta viabilizar a cidadania LGBT, comunidade LGBT não só daqui do interior, mas da capital, tem se queixado porque acha que o Jânio poderia ser mais atuante. Queria saber do senhor, deputado. Seu tempo vai começar a contar a partir de agora, com o relógio aqui na telinha do nosso estúdio. Já vai aparecer aqui na telinha o relógio, para que a gente possa começar a contar agora sim o tempo para esse terceiro bloco. Começa a contar a partir de agora, candidato. Renato, o projeto da cidadania LGBT já foi votado na Assembleia Legislativa em primeiro turno. E com o meu voto favorável. Então, esse é o meu posicionamento. Mas com relação à extensão dos direitos aos servidores públicos que buscam, por exemplo, a extensão aos seus companheiros. É um projeto que está engavetado na Alerj e que não está sendo viabilizado porque a bancada religiosa tenta atrapalhar. Você tem acompanhado essa discussão? Nós estamos acompanhando essa discussão. Esse projeto foi votado em primeiro turno, repetindo aqui, com meu voto favorável. Trouxe até meu voto para te disponibilizar, para que não se tenha dúvida quanto a isso. Eu quero dizer que os direitos civis consolidados na Constituição brasileira, no avanço do Estado brasileiro, eles são legítimos e eu concordo plenamente que a gente possa avançar. Trouxe inclusive para você, Renata, aqui em Cabo Frio, em 2007, ou na Câmara Municipal, fiz aqui uma cartilha, Direitos Mais do que Humanos, onde a gente avança e coloca essa questão. Então, a minha posição ela é histórica, ela vem amparada nos ensinamentos, nos princípios da minha fé católica, sim, e eu defendo isso. Eu acho que todos somos iguais perante a lei. A Constituição brasileira ela é clara, né, independente de raça, sexo, cor ou religião, e a gente precisa respeitar a individualidade, o direito da pessoa, a sua liberdade. Evidentemente que tenho na minha postura também o respeito às instituições e aquilo que é o princípio que é da minha formação. Eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar a minha origem, eu não posso negar os meus princípios. Quando você fala de sua fé, de sua origem, de seus princípios, a gente também quer confrontar você com aquela polêmica. Para você faz diferença casamento gay, no casamento gay? Você acha também como a Marina, por exemplo, que acha que o sacramento é diferente da cidadania? Para você é mais tranquila essa discussão? Como é que é a sua opinião nesse sentido? Com muita tranquilidade. Defendo que o sacramento é sacramento. Cidadania é diferente. Os direitos de cidadania devem abranger a todas as pessoas. Mas, por exemplo, agora, o sacramento religioso, você não pode chegar para uma igreja e impor que ela faça um casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja, enquanto instituição, ela também precisa ser respeitada e valorizada. Você não pode impor. Se a gente questiona a imposição por um lado, como é que nós vamos impor a padres e pastores que façam o casamento de homem com homem e de mulher com mulher? Se isso não está no princípio lá da origem da religiosidade, do fundamento da religião. Então, a gente não pode ser intolerante nem para um lado, nem para o outro. Nós temos que construir a harmonia da vida em sociedade. Respeitar as instituições, valorizar as instituições, tá? E respeitar os direitos civis. Como é que você avalia a postura do Papa Francisco, que pede que os homossexuais sejam incluídos na igreja? E existe, o Papa Francisco está correto, e eles são incluídos, devem ser acolhidos. O Papa Francisco não disse casem homem com homem, casem mulher com mulher. O Papa Francisco disse que a pessoa ela precisa ser acolhida, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser amada. E essa é a lição que todos nós devemos praticar. Candidato, quero propor aqui o tema educação. A gente encontra um quadro de falta de investimento do governo do Estado. Já há alguns governos na questão da construção de novas salas, na questão de valorização do magistério como um todo. O que pode ser feito efetivamente, nessa sua tentativa de reeleição, nas suas propostas, para mudar esse quadro, um investimento específico da educação para Cabo Frio e para a região dos Lagos, Jânio? Olha, a gente segue avançando, né? Hoje a gente tem aqui um bom investimento do governo federal no Pronatec, nos municípios. O Estado do Rio de Janeiro, a gente quando começou essa luta pela educação, o Estado do Rio de Janeiro tinha o pior salário de professor do país.
O estado do Rio de Janeiro é o 26º no IDEB, perdia apenas para o estado do Piauí. Felizmente saiu agora o resultado do IDEB, com o estado do Rio de Janeiro já na 4ª posição. O estado do Rio de Janeiro hoje já paga uma hora-aula, que é considerada uma das melhores hora-aula no Brasil. Ainda não é o ideal. O estado do Rio de Janeiro praticava a política de gratificação e não concedia reajustes anuais ao magistério. A gente conseguiu introduzir isso, de forma que a gente está avançando. O estado do Rio de Janeiro estava com os CIEPs abandonados. O governador Pezão tem um compromisso de trazer o programa de educação integral. Aliás, ele foi o prefeito na cidade de Piraí, a primeira cidade no estado do Rio de Janeiro a ter programa de educação integral com valorização do magistério e internet em toda a cidade, isso há 15 anos atrás, é uma evolução. Então é com essa cabeça que o governador Pezão vem e que a gente acredita que faça uma retomada daquele projeto inicial do Brizola, do Darcy Ribeiro, com um programa de educação integral e valorização do magistério. Eu acredito muito, eu acho que a nossa região ela pode avançar bastante. Eu estou assumindo a bandeira da questão da universidade pública na região. Eu acho que esse é um grande conquista, é um grande ganho e é nessa direção que a gente tem que atuar, exigindo que os municípios cumpram a sua parte. De volta um pouquinho às questões políticas, como é que o candidato avalia o fato do governador, que tem o seu apoio, ter conseguido reunir todas as principais correntes políticas aqui da cidade em torno do nome dele? O prefeito de Cabo Frio recebe amanhã o governador do estado para fazer uma manifestação pública de apoio. Qual a sua avaliação sobre esse tema? Olha, o governador Pezão é uma pessoa humana. Quem assiste o programa de televisão, quem conhece o governador Pezão, vota no Pezão. E ele tem essa capacidade, né? No Rio de Janeiro você tem prefeitos de todas as correntes políticas e todos os municípios receberam benefícios, receberam obras do governo do estado. Eu acho que isso é que tem feito o governador Pezão aglutinar cada vez mais pessoas e lideranças políticas em torno do seu nome. Essa virtude que ele tem de um homem simples, de um homem honesto, de um homem honrado, de olhar a cidade e o cidadão. Mais uma pergunta polêmica, a gente já viu você se pronunciando na televisão contra o aborto e a discussão do movimento feminista. Você que está lá no Rio de Janeiro, você sabe que o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres são bastante atuantes, as mulheres são, em alguns momentos, até intransigentes. E você tem um projeto ali que a gente já conhece, enfim, até uma oportunidade de você explicar ele melhor, que é a questão para evitar que a mulher faça o aborto, não é? Você tem um projeto, uma política pública que foi um projeto de lei desenvolvido por você que tenta evitar que a mulher chegue à questão do aborto. Mas eu queria que você explicasse melhor a questão. É a seguinte: entre fazer o aborto, não fazer o aborto de forma legal, a questão da saúde pública, quantas mulheres se perdem? Você acha que essa discussão levantada pelo movimento feminista com relação ao aborto não está simplista demais quando você chega na televisão e fala contra o aborto? Não é importante você, que já é um homem esclarecido, que domina essa questão com mais propriedade, explicar para a gente o que é ser contra o aborto, para a gente entender melhor? A questão não é descriminalização do aborto, por exemplo? Olha, eu faço a defesa da vida, em todas as suas formas. A vida é o bem maior a ser protegido. Nós vivemos num país onde nós temos o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e estamos muito perto de ter o Estatuto do Nascituro, porque a vida existe desde a concepção e ela tem que ser preservada. A defesa da vida é um compromisso cristão que eu trago comigo, é um compromisso humano. E eu muito me incomodo porque as pessoas brigam para implementar o aborto, que é uma cultura de morte. Muitas das vezes o aborto, ele leva à morte do feto e à morte da mãe. Recentemente, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro que está aí ocupando, né? Então, nós temos que evitar o aborto. Eu defendo que, e tenho conversado muito com o movimento feminista no estado do Rio de Janeiro, nós temos que unir forças em defesa de política pública que preserve a vida. A mulher, ela sofre uma violência, depois ela sofre outra violência. Recentemente nós tivemos aqui a doutora Marlene Nobre, que é presidente da Confederação Espírita do Brasil, médica, da Associação Médica Espírita do Brasil, e ela defende cientificamente que
os danos psicológicos causados à mulher que causa o aborto e que 80% das mulheres que recorrem ao aborto são vítimas do câncer de mama. Há uma relação direta. Então, a vida ela corre risco naquele momento e também um risco futuro. Então, essa questão do aborto não é só apenas uma questão de religião, de profissão de fé, é uma questão também de política pública. Por isso eu fiz um projeto, e é inovador no Brasil, e está sendo defendido hoje até por movimentos feministas, que o Rio seja o primeiro estado brasileiro a ter uma política de prevenção ao aborto, onde a mulher vítima da violência, da gravidez indesejada, ela receba acompanhamento psicológico, acompanhamento médico e que os programas de adoção sejam simplificados. Se a mulher não tiver condição, quiser encaminhar a criança para adoção, nós temos hoje no Rio de Janeiro, Renata, 36 mil famílias gerando filhos no coração à espera para uma adoção. Então a gente precisa incentivar que esta política seja implementada para que a cultura da vida possa prevalecer. Eu sou defensor da vida. Para isso, não é apenas uma questão da Igreja Católica, porque eu faço parte hoje do movimento Brasil Sem Aborto. A gente tem contato profundo com a comunidade espírita, com a comunidade evangélica, temos feito caminhadas juntos na Avenida Atlântica, na Avenida Rio Branco, temos feito uma campanha nacional com a divulgação do filme Blood Money, que mostra o que é a indústria do aborto nos Estados Unidos, que financia essas campanhas para a legalização do aborto, porque vai legalizar o aborto e imediatamente vai entrar uma indústria que hoje, para você ter uma ideia, o principal doador das campanhas dos Estados Unidos é os laboratórios, a indústria do aborto. Tamanho dinheiro que circula, porque produzem os medicamentos, produzem os insumos e ganham muito em cima disso. Mas muito mais producente para a sociedade nós fazermos a defesa da vida como um bem maior, um bem que Deus nos deu. Lógico que mulher nenhuma é favorável ao aborto. Acredito eu que pessoa nenhuma de bom senso é favorável ao aborto. Mas existe uma polêmica muito grande, eu tenho certeza que você já teve um enfrentamento com o movimento feminista, que é a questão da descriminalização, ou seja, aquela mulher que praticou o aborto, você acha justo ela ser criminalizada? Não tem como você, deputado, auxiliar o movimento feminista, buscar um entendimento, até porque é advogado, você sabe, estourou uma clínica de aborto, o prontuário, os prontuários que lá dentro estão, todas aquelas mulheres são criminalizadas com aquele prontuário. Elas podem ir, inclusive, para a cadeia, respondem criminalmente por isso. E essa mulher, e essa vida, como é que trabalha ela? Renata, se de tudo nossa entrevista terminasse aqui, eu já sairia daqui muito feliz, porque durante esse período eu tenho acompanhado e as pessoas têm me dito que você passa uma firmeza a favor do aborto. E pela primeira vez, a gente aqui nesse diálogo, você disse claramente que você é contra o aborto, que ninguém em sã consciência pode ser favorável ao aborto, a essa cultura de morte. Eu acho legal isso. A gente tem falado isso em todas as entrevistas. Agora, eu quero até esclarecer, aproveitar, assim, eu, Renata Cristiane, sou contra o aborto, mas sou contra a criminalização da mulher. A descriminalização do aborto no Brasil, primeiro, que essa é uma matéria do Congresso Nacional, não é das Assembleias, né? É matéria constitucional. Mas eu sou contra a descriminalização porque ela vai gerar esta indústria, né? Ela vai gerar essa indústria. A mulher que pratica o aborto, ela não vai presa, ela não vai para a cadeia. Quem vai preso e vai para a cadeia são os aborteiros. Essa clínica clandestina, a criminalização do aborto, é para essa clínica clandestina que vira um verdadeiro açougue. Esses têm que ir para a cadeia mesmo. Esses que ganham dinheiro matando crianças, matando mulheres, têm que ir para a cadeia mesmo. Tem que pagar pelo crime que cometeram. Mas, Jane, quando a mulher está dentro de uma clínica de aborto, a gente já viu na imprensa, ela sai algemada de lá. A mulher, ela é vítima. A mulher, ela é vítima. E, enquanto vítima, ela tem que ser acolhida. Exatamente. Ela tem que ser respeitada. Agora, não é simplesmente descriminalizar que você vai evitar isso. Então, já existe um dispositivo que proteja a mulher nesse sentido? Porque já existe. Eu desconheço. Já existe e a gente está defendendo que isso seja ampliado com uma cultura de casas de apoio à vida, para que dê essa assistência psicológica, material.
médica. Eu acho que é isso que a gente precisa avançar enquanto sociedade. Candidato, Vamos defender a cultura da vida. Já estamos vivendo a reta final dessa nossa entrevista e tem um tema que a gente não pode deixar de abordar, né? Até quando Cabo Frio vai esperar pelo centro de convenções? Sucessivos governos prometem, verbas são liberadas e nunca aparecem. Até quando esperar pelo centro de convenções? Olha, Sidney, a verba está liberada. A verba do Prodetur aprovada, com orçamento aprovado na Assembleia, na Secretaria de Turismo. Projeto aprovado, projeto realizado pelo Instituto de Arquiteto Brasil, numa área disponibilizada ali, próximo à Inter TV. Eu acho que o que falta é prioridade do governo municipal. Eu fiz uma campanha de prefeito recente, onde eu afirmava, olha, é um absurdo alguém governar a cidade por 20 anos e não providenciar um centro de convenções e não atrair a iniciativa privada para construir um hotel 5 estrelas. Essa crítica, ela precisa ser feita à cidade de Cabo Frio. E, infelizmente, a gente cria os mecanismos, aprova o orçamento do governo do Estado e não há, por parte da Prefeitura, a iniciativa de buscar para realizar. Lamentavelmente, a cidade de Cabo Frio perde por não ter essa infraestrutura. Quando você fala de iniciativa, o que é que falta especificamente para que esse Ter projeto aconteça? e buscar. Hoje a gente tem projeto, tem recurso aprovado e não tem iniciativa política de se bater nos gabinetes, de buscar os secretários e de colocar a coisa em prática. É vontade política de fazer. Uma questão mais, Renato. Temos 2 minutos, já podemos partir para as considerações finais ou algo que precisa Estou ser bastante perguntado? satisfeita. É difícil pegar o Jânio. Não, eu queria voltar num tema que você colocou aqui, Renato, que eu ouvi questão, você defendeu a questão do Estado laico. Só queria fazer uma reparação. Estado laico não é Estado ateu. Mas eu nunca disse isso. Não, mas Eu a nunca gente, disse que o Estado... E na democracia, A questão é a de um gente tem a entendimento... representação. A equipe está muito mais pela comunidade evangélica. Isso. A gente tem a representação, por isso que o modelo da democracia é modelo representativo, né, de todos os setores da sociedade. Para no debate, na discussão de ideia, a gente poder evoluir. Então isso é bom, isso é saudável. Fico feliz Quero parabenizar aqui a vocês por esse debate, por essa discussão, por essa construção. 1 minuto e meio para suas considerações finais. Desde já, em nome das emissoras, dos veículos de comunicação que estão conosco, né? Estamos juntos nessa cobertura. Agradeço por ter aceito o nosso convite, por ter participado. Jânio Mendes. Olha, agradeço imensamente a sua oportunidade. Quero dizer à população de Cabo Frio da minha alegria pelo momento político que estou vivendo. Eu sou um filho da cidade de Cabo Frio, vivi a minha infância aqui nessa cidade, tive a oportunidade de trabalhar muito, né? Eu fui apontador de obra, fui almoxarife, como muitos cabofrienses, vendi bolinho na praia, vendi picolé, me formei professor, me formei advogado.